Quem tiver com a palavra de Deus, abra na primeira carta de São Paulo a Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5. Pois ainda que existam os chamados deuses, seja no céu, seja sobre a terra, como existem muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe somente um Deus, o Pai, do qual todas as coisas provêm e para o qual nós somos, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por intermédio do qual nós somos. Preste atenção nessa frase, né? Quando a gente assume e diz, Jesus é o Senhor, isso é apenas igual um arado no seu coração, que faz um sulco, que vai abrindo o seu coração, para que você possa ser evangelizado, para que a palavra de Deus possa chegar, fazer no seu coração uma transformação, para que você consiga viver essa palavra. Senão isso não gera vida em você, e se o evangelho não gerar vida em você, isso não gera a nossa conversão. Quando a gente lê aqui que existem muitos deuses e muitos senhores, isso não é só no mundo não, isso é dentro do seu coração. Quantos deuses e quantos senhores estão no nosso coração disputando a nossa atenção? Tem hora que é como se a gente fosse dividido ou tomado por uma legião de tantos que te puxam de um lado para o outro. Como é distante para nós assumir de verdade que Jesus é o Senhor. Como é difícil fazer disso uma propriedade na nossa vida. Quantos de nós podemos assumir isso com verdade e dizer, Jesus é o meu Senhor? Por que é tão difícil? Por que nós temos tanta dificuldade em assumir que Ele é o meu Senhor? Primeiro que nós temos um conceito e uma imagem, quando eu penso em Senhor, de ser os senhores do mundo, né? Aqueles que vão estar sempre tiranizando, explorando, abusando de nós. O senhorio de Jesus é diferente, né? É o senhorio do amor, né? Existe alguém mais doce que Ele? Não existe. Não existe ninguém que te ama mais do que Ele. Existe? Não existe. Mas por que é tão difícil a gente fazer com que Ele seja o nosso Senhor? Como que é difícil essa guerra que existe entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer? Por que é tão difícil viver isso? O que vocês acham que é tão difícil? Que a gente não confia no amor de Deus. A gente não acredita de verdade, né? Que a gente é um sonho de amor. Vocês acreditam de verdade que Deus colocou vocês na mão, formou você, soprou e falou, bem-vindo à vinda. Eu quero você convivendo comigo eternamente, participando que eu sou o sumo bem, a suma bondade, a suma doçura. Não acreditamos. Por isso que a gente vive se batendo de um lado para o outro. Por isso, porque a gente não crê de verdade que Deus está interessado na minha vida tão simples, na minha vida tão miserável, na minha vida que não chama atenção de ninguém, mas que Ele não perde um detalhe da sua vida. Ele sabe tudo. Se eu levanto, Ele sabe. Se eu ando, Ele sabe. Se eu sento, Ele sabe. Ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Ele sabe de tudo. Mas nós acreditamos nisso? Não. O que falta em nós? Será que é só fé? Também, não é? Porque ela precisa ser purificada, trabalhada, não é? Mas é porque às vezes a gente confunde as coisas, de ter Jesus como alguém que foi lá no século, há 20 séculos. Então vamos lembrar, está escrito na carta, nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso e que ele pediu que ele fosse julgado em Roma, quando o rei Agripa chegou e ele foi apresentado, antes de ser apresentado, o governador falou com ele, eu estou aí com o tal de Paulo, é questão religiosa deles, assim, é questão religiosa, porque eles estão a grande questão é essa,
É por causa de um certo Jesus que morreu, e Paulo afirma que ele está vivo, vivo, ele está vivo. E até hoje essa é a grande questão. O mundo diz que Jesus está morto e nós dizemos que ele está vivo. Mas nós como cristãos estamos comportando como se ele estivesse vivo? Claro que não. Por quê? Porque a gente acha que Jesus é um personagem. E se ele for um personagem é assim: eu posso falar sobre ele, eu posso escrever sobre ele, eu posso fazer um filme sobre ele, eu posso ter até dogmas, eu posso até acreditar que Jesus está na Eucaristia, mas ele não aquece o meu coração, ele só chega até a cabeça e ele não aquece o meu coração. Nós precisamos de ter uma fé num Deus vivo que te queima. Não podemos ser esse bando de cristão mole, frouxo, que a nossa fé não contagia ninguém. Porque para você ser contagiado, se eu vier aqui falar para vocês de uma doença, vocês correm o risco de pegar a doença? Não, que eu estou falando da doença. Mas se eu chegar aqui com o vírus e vocês entrarem em contato comigo, vocês podem pegar a doença, ok? Então eu preciso tocar em Jesus, ou pelo menos eu preciso permitir que ele me alcance, como diz São Paulo. É preciso que ele me alcance, eu preciso ser alcançado por ele. Nós temos que ter uma religião e uma fé que seja viva. Alguém falou assim: falta fé. Falta? Assumir que Jesus é o Senhor, é tudo que eu fizer na minha vida eu tenho que consultar quem? Deveria. Tudo que eu vou fazer eu deveria perguntar àquele que é o meu Senhor. Jesus é para ir para a direita ou para a esquerda? É para fazer o que diante dessa situação? Mas o que nós fazemos? A gente resolve fazer, depois fala para as pessoas assim: reza para mim para dar certo. Estou falando mentira? Porque como a gente não confia no amor dele, a gente não vai primeiro até ele. E aonde que vocês podem conversar com ele de graça, 24 horas por dia? Aonde? Quão poucas pessoas responderam. Porque como diz Jesus, vocês não acreditam que eu estou de verdade vivo. Então lembre de uma coisa: quando você entrar numa igreja e ver uma luz acesa, é porque ele te espera. Não deixe ele te esperar, vá até lá. O dia que acreditarmos que Jesus está vivo lá no Santíssimo, lá o Sacrário, está lá vivo, sozinho, vá até lá, conversa com ele o que você quiser, vai lá, troca uma ideia, vai lá. Ele é o Senhor. Eu não poderia passar o meu dia sem consultar o único que sabe de todas as coisas. Então como é que eu vou mostrar? A primeira pessoa com quem eu tenho que falar isso é para mim. Quando eu falo para vocês que Jesus é o Senhor, eu não estou falando para quem não crê, não. Eu estou falando para vocês que creem, para que cada vez mais ele possa de verdade ser o seu Senhor. Porque isso é um processo de conversão diário. Em tudo que eu for fazer, eu faço a vontade dele, não a minha. Por quê? Porque ele é o Senhor. E para servi-lo e amá-lo foi para que nós nascemos. Por que eu posso confiar nele dessa forma? Por causa do amor dele por mim. O dia que entendermos que o amor de Deus é pessoal, eterno, intransferível, é único, igual que esse convite de festa chique que você recebe. Convite pessoal, intransferível, é só para você. O que você vai fazer sabendo que ele te ama é um problema seu, mas ele ama. Ama de uma forma que terminou na cruz, por amor. Então quando você para e pensa assim: ele morreu por mim, é por mim, para que eu tivesse vida. A morte dele gerou para mim vida, e uma vida que é eterna. Não temos dimensão disso, não temos dimensão. Porque quando eu faço opção por caminhar com ele e assumir isso, eu já ganhei duas coisas. Primeiro que Jesus diz: eu sou a luz, aquele que anda comigo não caminha não caminha. Eu não preciso saber o caminho, eu preciso confiar nele. Eu dou a mão e falo: onde é que eu for, está tudo certo, porque ele quer a luz, ele é o caminho, ele sabe que ele é o único caminho que me leva de volta para casa. E a segunda coisa, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a... quem crê em mim jamais...
Ele falou isso para Marta na hora da morte de Lázaro, lembra? Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. E eu pergunto para vocês, crês tu isto? Mais ou menos, bem mais ou menos, porque qual é a postura do cristão na hora da morte? É desesperar? Não deveria ser, porque nós sabemos, e isso não tira o medo de morrer, mas te dá a certeza absoluta que aquilo não acabou. Não acabou. A morte não tem a última palavra, ela tem a penúltima na nossa vida. Então, diante da morte, a hora que eu morrer, a hora que alguém lá no hospital falar, acabou, você abriu uma porta e Jesus fala, oi? É você diante dele. Como diz no livro de Jó, esses olhos irão vê-lo. Você crê nisso de verdade? Crê mesmo, de verdade, porque ele é o Senhor. Então, quando um dos maiores perigos da nossa vida, que o ser humano ele não pode viver sem sentido, quando eu tenho consciência de que Deus é o meu Senhor, que eu sou um fruto de amor de Deus, então eu sei qual é o sentido, de onde que eu vim, para onde que eu vou, então por isso como é que é o meu caminho, porque o fim da minha vida, aonde eu sei que eu vou, tem que iluminar por onde eu ando hoje. Todas as minhas opções hoje têm que refletir aquilo que eu creio. A minha vida tem que refletir a minha fé. Nós temos que ter coerência quando eu digo Jesus é o meu Senhor. Eu não posso simplesmente falar com meus lábios, mas eu tenho que viver o senhorio de Jesus na minha vida. Porque vocês podem ser a única Bíblia que alguém vai ler o dia inteiro. Compreendem? Então a gente não tem que anunciar Jesus pela nossa palavra, mas pelo seu comportamento, pela sua vida, que tem que revelar aquele que você crê. Se Ele é o meu Senhor, tudo na minha vida tem que refletir Ele. Então pare e pensa quando eu digo para vocês, Jesus é o Senhor, é para que você repense. Qual o papel, qual é o lugar que Jesus tem na sua vida hoje? Será que eu quero de Jesus somente os milagres? Quer dizer, a gente só quer um milagre. Mas eu peço que a gente vai pedir a Jesus a graça de uma coisa chamada disciplina. Que a nossa conversão não é uma mágica. E a nossa vida espiritual, ela é o encontro da minha liberdade com a graça de Deus. Então eu falo com Jesus, eu quero rezar mais, Ele te dá a graça. Jesus, eu quero, eu vou morrer falando isso, né? Missa diária, Ele vai te dar a graça. Mas se você pedir e falar, eu preciso do Senhor, você não precisa de mim? Eu preciso. Me ajuda a ver, abre meus olhos para ver, meu ouvido para te ouvir e um coração para te obedecer. Mas se a gente não pedir, Ele vai te invadir? Nunca, porque Ele é Deus. Ele é doce demais para invadir alguém. E o amor, ele não pode ser feito entre escravos, né? Amor é livre, né? Eu não posso te obrigar a me amar. Gente, Jesus não pode obrigar ninguém a amá-lo. O amor é uma coisa livre que une as pessoas. Ninguém, no meio de tantos, você escolhe um. E com o Senhor é assim. Ele escolheu cada um. É preciso que você sinta isso. E para que você dê para o Senhor a propriedade da sua vida. Você vai construir uma casa num terreno que não é seu? Nunca, não é? Depois chega o dono do terreno e fala, perdeu? Então para que o Senhor possa ser o Senhor da sua vida, é preciso que você dê a Ele uma carta de propriedade. Fala, estou passando de papel passado, a minha vida é sua. Temos coragem disso? Mais ou menos. Bem mais ou menos, estou falando mentira? Eu já falo e respondo mesmo. Porque eu não respondo, porque a gente fala, mas e se ele não pensar nisso? Mas eu queria tanto aquilo, e se Deus não quiser aquilo? Porque tudo a gente volta no mesmo local, a gente não confia no amor de Deus. E a gente é tão interessante que nós investimos em tudo na nossa vida, né? Na vida sentimental, na nossa vida afetiva, na vida profissional, na vida familiar, a gente investe em tudo isso, menos a nossa vida espiritual. Você começa a rezar um pouco mais, o povo fica preocupado, acha que você virou beato, não é assim? Fala, fulano, tá bom não, tá rezando demais, ou tá com um problema muito sério, não é assim? É assim, porque o povo vigia tudo. Uma tarde de sábado eu
fazendo adoração, numa igreja lá em Belo Horizonte. Quando eu saí, fui entrar no carro, uma mulher veio até mim e falou assim: doutora Filó, tá tudo bem? Eu falei: tá, tudo bem. Fiquei até preocupado se tinha acontecido alguma coisa, a roupa rasgada, olhei. Mas tá tudo bem mesmo? Falei: tá, tudo bem. Mas, aí eu falei com ela: por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: só ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui no Santíssimo. Falei: uau, você contou? Que bacana. Minha filha, eu só vou embora, porque tem um marido que deve estar acordando, tem que fazer um café, senão não ia não, ficava aqui. Mas vocês não têm assunto com ele? Não tem assunto com ele? Eu tive que interromper, porque é assunto demais. Então é isso que tem que fazer a diferença. Jesus não é um personagem, ele é uma pessoa. Não existe relacionamento se não for entre pessoas. Por que a nossa religião morre? Porque eu não relaciono com alguém que aquece o meu coração. Por que eu não vou lá no Santíssimo? Porque eu não entendo, eu não acredito que tem uma pessoa lá me esperando e que eu vou conversar com ele. É uma pessoa, ele não é uma ideia. E Jesus é real. Vocês imaginam a alegria daqueles discípulos quando vir a ressurreição? Esse é o alicerce da nossa fé. Jesus ressuscitou e esse mesmo Espírito irá nos ressuscitar. Nós não temos dimensão do que significa isso. Viver eternamente com Deus, com um corpo glorioso que Ele nos dará. Então nós não temos noção disso. Não temos noção desse senhorio, de um Deus Pai que nos criou e nos recriou pelo sangue de Jesus. Nós somos recriados. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, a estrada estava interrompida, não tinha jeito de vocês voltarem para casa. Eu fiz uma ponte. Qual é a ponte? Qual é a ponte que foi feita para a gente voltar para casa? Qual é a ponte? É a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a ponte para voltarmos para casa. É a cruz, é preciso subir nessa ponte. Não adianta subir, saber que existe esse caminho, se eu não subo e não ando por ele. Senão não vamos chegar. Deus Pai fala: cuidado com o rio do pecado que está embaixo. Suba na cruz. E o primeiro degrau dessa cruz é qual? Qual que é a primeira coisa que você chega, que está lá na cruz? Qual que é o final da cruz? São os pés de Jesus. Os pés. Porque é o pé que faz com que o corpo caminhe. E é somente o amor a Deus e o amor ao irmão que faz com que a minha alma possa andar. Por isso é o primeiro nível, para que a gente possa caminhar. E Deus Pai fala assim: eu fiz uma estrada pavimentada para vocês. Eu peguei as virtudes, amalgamei com o sangue de Jesus e pavimentei para que vocês possam pisar. Mas eu fiz um telhado. Essas palavras são de Deus Pai para Catarina de Siena, não são minhas. Eu fiz um telhado, porque quem anda sobre a cruz e as virtudes, que primeiro eu preciso da fé, para depois ter as virtudes. Não é as virtudes que me levam à fé, é a fé que me leva para as virtudes. É porque eu creio em Jesus, no nome dele, que eu quero segui-lo, eu quero imitá-lo, que eu vou desenvolver as virtudes que ele tem. Ok? Sem a graça é nada. Então Deus Pai fala: quem anda, eu fiz o telhado. O telhado é para você ser protegido da chuva da minha justiça. Porque quem anda sob a cruz não precisa temer nada. Aí Deus Pai, olha a doçura desse Deus. Ele fala assim: eu fiz uma dispensa para vocês no caminho. Dispensa, lembra o quê? O que você põe na dispensa? Comida? Qual que é o nosso alimento? Eucaristia. Olha que doçura desse Deus. E fala: eu pus dispensa no caminho para que vocês se alimentem e fortaleçam, para que vocês dêem conta do caminho, senão vocês não chegam aqui. E isso é a revelação de um Deus que é Pai, que nos ama. Então a relação é com Deus vivo. Isso, se você professa que Jesus é o Senhor, justifica você ter uma vida morta? Justifica? Não, não pode. O cristão pode ser desanimado? Porque o desanimado é o sem desanimado, sem o ânima.
que é o Espírito de Deus. Compreendem por que eu preciso rezar todos os dias? Porque eu preciso me fortalecer. Todos os dias eu tenho que falar com Jesus: o Senhor é o meu Senhor. Todos os dias eu tenho que renovar para Deus a minha profissão de fé, porque só existe para Deus hoje. O nosso passado está na misericórdia. O nosso hoje está no amor. E o futuro está na providência de Deus. Mas eu tenho que viver isso todos os dias. Jesus não é igual a bezetacil que dura 30 dias, ok? É todos os dias. Eu preciso renovar que eu desejo Ele, e que Ele é o Senhor da minha vida. Então pare e pensa hoje, aonde você está no seu caminho. Quantos deuses tem dentro de você? Quantos senhores tem disputado? Às vezes é seu dinheiro, sua conta bancária, a sua beleza, o sobrenome que você carrega, a posição social que você está. E eles são os deuses que você tem medo de perder, e que você cede a qualquer coisa. Porque às vezes a gente faz qualquer coisa por 5 minutos de fama. Para quê mesmo? Nós não temos dimensão das coisas. E o mundo nos enrola, porque tem uma ilusão no mundo. Você fala: Filó, mas não tem tempo de rezar. Não tem mesmo não, a gente tem tempo do Instagram, tem tempo do celular. Não é assim? Não estou falando mentira. Estou falando para vocês da realidade nossa. Como é que o mundo nos enrola. Então, se a gente não tiver um propósito todos os dias, de acordar mais cedo, mas pela graça de Deus, porque tudo é graça. Nunca imagine que vocês farão uma caminhada espiritual sem a graça de Deus. Não tem jeito. Para mim fazer um caminho, eu preciso de querer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Deus dá graça. Mas tem que querer de verdade. Porque não é difícil assumir que Jesus é o Senhor. Aqui, essa multidão que professa a mesma fé, diante de um instituto desse maravilhoso que organiza as coisas para vocês, com sacerdotes que estão aqui, que professam tudo como a gente. Aqui é fácil falar que Jesus é o Senhor. Lá no seu trabalho, onde eles podem te considerar intelectualmente rebaixado, porque você fala que Jesus é o Senhor, onde você assume que Ele tem um senhorio na sua vida, e que por isso eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não está de acordo com o que eu creio, com o que o Senhor me pediu. Não, mas você crê? Não tenha vergonha de dizer: creio, você não, por isso que você é triste. Por isso que eu sou feliz que eu creio nele. Porque a assinatura do Espírito em nós é alegria. A alegria não pertence ao ser humano, pertence a Deus, nosso Senhor. Então, quando a gente consegue caminhar com Ele, e diante de cada tentação, de cada dificuldade, de cada decisão que você tiver que tomar, repita: Jesus é o Senhor. Que nada possa te inibir, que nada possa te coagir, que nada possa fazer com que você faça uma opção que depois você vai se arrepender eternamente por ter magoado, ofendido o Senhor, aquele que nos ama sem igual. É sem igual, não existe. Então eu estava com uma família no consultório, uns pais que me procuraram, desesperados com a situação de uma adolescente, porque os adolescentes estão pondo os pais fora do prumo. E mulher chorar já é básico, né? A gente já chora automaticamente, né? Mas homem chorar não é fácil. E esse homem chorava de soluçar. Eu deixei ele falar toda a situação da adolescente. Depois que ele chorou, ela chorou, a esposa chorou muito, eu falei: eu vejo só um caminho. Qual é? Falei com eles: que fé vocês professam? Qual a fé vocês professam? Falei com eles, eles falaram: doutor, nós somos católicos. Falei: católico domingueiro, que só vai à missa domingo? Que isso é uma tristeza da minha vida. Ou é alguém que de verdade assume a fé e vive os valores da fé? Não, mais ou menos, mas crê. Então, se você crê em Deus, essa situação não compete a Deus. Avisa a ela que o Senhor desta casa é Deus, é o Jesus. Então, por isso, esse tipo de problema de pecado não entrará nessa casa. Não sejam refém dos filhos de vocês, mas tenham audácia de professar quem é que manda. Os homens têm que assumir o papel sacerdotal dentro de uma casa. Ele é o pai, ele é o defensor, ele é quem defende a família de tanta insídia do demônio. Vocês, homens, têm que assumir esse papel dentro da casa de vocês.
O mal não pode entrar se eu tenho um pai que de verdade vai defender os valores daquilo que faz com que a família caminhe. Os filhos não são nossos, mas nós somos responsáveis por eles até que eles possam ser devolvidos ao pai. Não é uma brincadeira. Então, quando eu falo para vocês do senhorio de Jesus, senhorio é em todas as coisas, em todas as esferas da minha vida. Eu não posso colar umas páginas do Evangelho e falar, até aqui Deus veio, daqui para frente Deus não entra. Então avalie na sua vida inteira, pare e pensa, tudo que você faz, tudo que você conversa, tudo se está sob o senhorio de Jesus. Então é para você que eu falo hoje, para você que já crê no nome dele, para que ele seja cada vez mais o seu Senhor. Essa relação de amor que eu desejo que cresça no coração de vocês. Como eu desejo que vocês vivam uma amizade, uma intimidade com esse Deus que não tem preço. Aproveita que o sacrário fica sempre vazio, porque o povo não acredita que ele está lá. Aproveita, visita ele bastante. Pode ficar horas conversando com ele, porque o dia que as pessoas tiverem consciência que ele está vivo lá, não teremos tempo de ir lá conversar com ele, porque não vai caber. Imagina quando as pessoas souberem, Jesus está ali, continua vivo. Pode imaginar o que foi para os discípulos a ressurreição? Que eles viveram a tragédia da Sexta-feira Santa e depois poder conversar com ele de novo? Vocês imaginam que alegria para nós dizer que o nosso Senhor está vivo e eu posso ir lá e conversar com ele? Pode imaginar o que significa isso? Não temos essa dimensão. O dia que entendermos a profundidade disso, o que vai verdade, te deixar abalado? Teoricamente nada, se a gente acreditasse de verdade que ele me ama e que o olhar dele está sobre mim. Então o meu trabalho também tem que se converter numa oração contínua, aonde eu trabalho, porque o meu... Sabe quando você está fazendo alguma coisa que seu inspetor ou gerente está olhando você trabalhar? A gente até capricha mais, porque o chefe está ali, não é? Imagina se a gente tiver a consciência que Jesus nos acompanha todos os minutos da nossa vida. Ele nos acompanha todo segundo, em cada coisa que eu fizer, Deus está presente. Bento XVI falava que tudo que eu fizer sem amor é tempo perdido. Então para e pensa, se você fez um bolo com raiva, perdeu o tempo e o bolo ficou péssimo. Tudo tem que ser feito com amor. Diz que no céu tem um monte de lavadeira, porque lavava com amor. Então é preciso que a gente pense em todas as coisas que eu faço durante um dia, se eu tenho consciência da presença de um Deus que me olha e que me ama. Não é com um olhar de juiz, mas é um olhar de amor, um olhar que me acompanha, aquela doçura. Porque se existe definição dele ser amigo, o amigo é aquele que eu posso me desnudar, não é desnudar de tirar roupa, é desnudar de uma forma mais difícil, que é rasgar a nossa alma, diante daquele que nunca vai pegar a minha miséria, a minha fraqueza e abusar dela. Porque tem pessoas que se fica sabendo de um problema seu, vai judiar de você e falar, você está na minha mão. Jesus fala, você está na minha mão, mas é porque ninguém pode separar você do amor que eu tenho. Não há dor, não há sofrimento, não há nada, não há problema, na morte, na vida, nada te arranca das mãos de Deus. Ele é o único que sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Só Ele sabe quantos estão pretos, quantos estão brancos, quantos estão louro, está vermelho, o dia que você resolveu colorir. Só Ele sabe. Não existe ninguém que você deveria, se você se gastar mais do que por causa dele. Só Ele é digno de que a gente canse, se esgote, viva, sacrifique por causa dele, para que um dia a gente possa, na hora da nossa morte, e Jesus fala, vocês pensam com muita tristeza sobre a morte, lembra que vocês irão abrir a porta e me encontrar, e que a gente possa olhar para Ele e falar, por ti, foi por ti que eu corri tanto, foi por ti que eu me desgastei, foi por ti que eu envelheci, foi somente por ti, Senhor, que eu vivi tudo isso, somente por ti. Mas há um caminho para fazer isso, há um caminho, e esse caminho, se não existir um caminho de conversão diária, um compromisso diário, não vamos chegar lá.
Havia 3 grupos de pessoas que andavam com Jesus: a multidão, que só quer o aleluia e os milagres; os fariseus, que nem entram nem deixam ninguém entrar, reclamam de tudo, põem defeito em tudo, tudo está ruim, não é assim? Tudo está ruim. E existia o grupo pequenininho dos discípulos, os apóstolos, que assumiram a fé e foram até o fim. Nós precisamos de saber onde nós estamos, aonde eu estou no meu caminho para Ele, aonde eu estou no meu caminho para assumir o senhorio de Jesus na minha vida. Aprender a agradecer por tudo, não só pelo que dá certo, mas pelo que não dá certo. O dia que eu tiver consciência desse amor, tudo que acontecer ao contrário, eu vou falar com Ele: obrigado, porque de alguma coisa o Senhor me livrou. Se fosse bom para mim, o Senhor me dava. Por que eu falo isso? Porque Ele me ama, e se Ele me ama, Ele não vai fazer nada de errado para mim, vai? Nunca. É só você pensar na relação de vocês com os filhos de vocês. Vocês fazem alguma coisa de errado para um filho? Nunca, nunca, nunca. E Deus, que é o Todo-Poderoso, vai fazer isso para você quando? Nunca. Ele vai sempre te guardar, sempre te proteger, sempre, sempre. Até aquilo que Ele permite que chegue é para a nossa santificação, é poder me preparar para isso. Então é preciso que a gente tome consciência de que Ele é o Senhor, e que Deus Pai fala assim, está escrito em João 15, versículo 1, eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, ok? Deus Pai é o agricultor, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada é nada. Jesus fala assim, sem mim vocês não podem pegar a palha que está no chão, nada é nada. O dia que entendermos isso, a vida vai ficar muito simples. Você vai entender que tudo é Ele, tudo é Ele. Então Deus Pai fala assim, eu sou o agricultor perfeito, eu pus no centro do mundo uma vinha. Qual é? Qual é a vinha que Ele pôs no centro do mundo? Qual é? É Jesus. Ele não fala, eu sou a vinha, vocês são os ramos. Então, a vinha foi plantada, e Deus Pai deu para cada um de nós uma vinha. Qual é essa vinha que Ele te entregou? Não, qual é a vinha que Ele te entregou? Para você trabalhar, qual é a vinha? A alma é a nossa vinha. Nós temos que trabalhar na nossa alma. O que nós vamos apresentar a Deus na hora da morte? A alma. Jesus fala assim, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. Ok? Ele tem que ser o meu Senhor, o meu Senhor. Jesus olha para mim que eu não estou vendo e me ajuda a trabalhar na minha vinha. Eu tenho que estar colado no Senhor, porque sem o Senhor eu não tenho a seiva que vai me transformar. Eu não terei o Espírito Santo de Deus, que é somente o Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo vai nos conceder o dom para conhecer o Pai e o Filho. Sem o Espírito Santo não fazemos nada. Então eu preciso dessa seiva que corre em mim, para que dê força, me dê o ânimo, me dê coragem, e diante dos problemas eu falo, mas Jesus é o Senhor, e Ele resolverá da melhor maneira possível. Por quê? Porque Ele me ama. Então essa é a garantia que te gera paz. Então preste atenção, para que a gente possa encerrar. Mas tem muita coisa para acontecer hoje, presta atenção. Cada vez que a gente repete, e eu preciso que vocês, aquele que se sentir com confiança, fale para você mesmo, Jesus é o Senhor. Quando vocês professarem isso comigo, com força e fé, nós vamos permitir a Jesus que nesse momento Ele repita na nossa alma o prodígio que Ele fez quando Ele desceu aos infernos. Então é isso que nós vamos fazer agora. Quem estiver sentado vai ficar de pé, porque nós vamos agora, porque nesse momento, quando a gente clamar que Ele é o Senhor, as portas vão se abrir, Jesus entra, vai iluminar, porque Ele é pura luz.
E as trevas, que é do mal, por causa tirar de cada um de nós os medos, as incertezas, as inseguranças, o ódio, o ressentimento, as mágoas. Isso tem que ser afastado de nós. Os traumas que você carrega, que às vezes você tem algum defeito físico, algum defeito na alma, que não te permite caminhar, não te permite ser dele, não te permite soltar. Quando ele vai te libertar dos pecados que você está carregando, das concupiscências todas, e aí nós temos que parar e pensar: Senhor, aonde o Senhor tem que reinar em mim? Aonde em mim está escuro? Aonde em mim está escuro? Aonde tem porão que Deus não entrou até hoje que eu tranquei a porta? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus entrar agora, que nós vamos clamar por Ele e limpar tudo que não está bom dentro de mim, tudo aquilo que não permite que a gente seja de verdade filho do Altíssimo, que a gente carregue a dignidade de ser filho ou filha amada. Não é qualquer filho, amado de Deus, amado. Que você carregue isso com orgulho, estufe seu peito e diga: eu sou filha, ou sou filho amado. Amado, isso transformará a sua história. O dia que você entender isso, esse é só o começo do caminho. Quando você assume que você é um filho amado, quem pode te cercar? Ninguém, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Mas nós temos que ter firmeza. Nós não podemos ter dúvida, falar: será? Acabou, estou diante dele, ele é o meu Senhor. Então agora nós vamos clamar isso para Ele, com força. Eu quero que você feche seus olhos e fale para Ele de verdade, que Ele ainda pode não ser o Senhor, mas que Ele seja o Senhor. Nós vamos falar agora, você repete, essa é uma das coisas que vocês vão repetir comigo. Depois eu quero que vocês repitam o que está na carta de Filipenses, que nós temos que decorar algumas coisas, nós temos que saber essas coisas no nosso coração, na nossa vida. Então primeiro eu quero que vocês falem agora diante dele, falem: Jesus é o Senhor. Fale com força. E agora eu quero que vocês lembrem de uma palavra que está escrita em Filipenses, no capítulo 10, capítulo 2, carta aos Filipenses, versículo 10, está escrito: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e nos subterrâneos, e toda língua reconheça, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja aquele que nos reúne aqui.